Cara, não existe essa de inglês business. O que existe é um falante de inglês, seja nativo ou não, falando sobre business. As pessoas tratam o tal do inglês business como se fosse um outro inglês, como se fosse uma outra língua, quando na verdade business é só um assunto que você pode dominar ou não, independente do seu nível de inglês. Mas, Gabriel, no inglês business o vocabulário é diferente, é mais técnico, é mais formal. Pois é, então para aprender esse vocabulário você não precisa mudar o inglês, você precisa mudar o assunto sobre o qual você fala em inglês. Na aula de hoje, nós vamos ler parte de um artigo em inglês sobre negócios para você ver que não é bicho de 7 cabeças e você vai perder o medo desse tipo de texto. Você vai perceber que o inglês é o mesmo, com as mesmas regras e padrões, diferenciando-se apenas por uma escolha diferente de palavras, sendo na maioria das vezes o vocabulário mais formal e até expressões bem específicas para aquele contexto, contendo inclusive termos técnicos. Então, sem mais delongas, bora lá pro artigo, a gente vai fazer uma leitura guiada e você vai aprender bastante vocabulário. Só te dando um pouquinho de contexto, esse é um artigo que eu encontrei aleatoriamente fazendo uma pesquisa no Google desse site chamado Medium e que tem esse nome aqui, ó, Uber Case Study. Eu achava que em inglês pessoas falavam Uber, só que na realidade acabou ficando Uber mesmo. Uber Case Study. Então a gente tem aqui um estudo de caso, o que eu já vi muitas pessoas chamando em português de caso de sucesso, é um case de sucesso. Tem também Success Story, que é uma história de sucesso, and SWOT Analysis, que é a parte que eu achei mais legal do artigo e a gente vai analisar essa parte aqui da análise SWOT. Para quem não tá por dentro, SWOT é uma sigla que representa 4 palavras, sendo a primeira Strength, que é força ou ponto forte, weakness, que é fraqueza ou ponto fraco, opportunities, oportunidades, and threats, que são ameaças. E é uma análise muito importante para saber se uma empresa tem futuro e se vale a pena investir naquela empresa. Então o subtítulo aqui é SWOT Analysis of Uber, ou seja, uma análise SWOT da Uber. Detailed SWOT Analysis of Uber is presented below. Uma análise SWOT detalhada da Uber está apresentada abaixo. Começando aqui pela strength, que é força ou ponto forte. Essa palavra me lembra bastante o adjetivo strong. Strong é forte e strength, força. O primeiro ponto forte aqui da empresa Uber é o seguinte: Uber's global reach makes it the most recognized brand in the sector, since it operates in 85 countries. Olha só o que está dizendo. O reach global da Uber. O que é um reach? Reach significa alcance, abrangência. E também é o verbo alcançar, é o verbo chegar, é o verbo entrar em contato. Se usa bastante essa palavra, principalmente no meio corporativo. E cuidado com a pronúncia, tá? Ao invés de ser rich, que significa rico, esse é o reach, com i longo. Então diferencie bem. Rich, reach, rich, reach. Esse aqui é o reach, com o i longo. Então, o reach global da Uber, o alcance global da Uber, torna ela, olha só, make no sentido de tornar. E aí tem um S, né? Porque o alcance é um ele. Então, ele torna ela quem? A empresa, né? A Uber, a marca, brand, mais reconhecida, the most recognized, no setor, in the sector. Since, ó, já que, ou uma vez que, ou desde que, ela opera, ela quem, né? A Uber opera, e tem um S porque é o ela que está fazendo isso, em 85 países. In 85 countries. E a parte mais interessante de você direcionar o assunto que você quer falar em inglês é que você acaba se deparando com um vocabulário que se usa para tudo, basicamente. Eu comentei que reach se usa bastante no meio corporativo, mas também se usa bastante fora. As outras palavras que a gente viu aqui, por exemplo, podem estar presentes em qualquer assunto. Então, quando você direciona em qual assunto você quer aprender inglês, você acaba melhorando o seu inglês como um todo, porque tem muito vocabulário holístico, ou seja, que vai ser usado em qualquer situação, tá? Bora lá então. Segunda, strength, força ou ponto forte. Uber is convenient, since anyone with an internet connection or a smartphone can use it. The software is simple to use, allows for contact with drivers, accepts various payment options, and is typically less expensive than traditional taxis. Então, tá dizendo que a Uber é conveniente, já que, aquele mesmo que a gente viu, ó, já que, uma vez que, qualquer pessoa, anyone com uma conexão à internet, with an internet connection, ou um smartphone, um telefone inteligente, um celular, consegue usá-lo. Usar ele quem? Né? O aplicativo, o software. E é justamente o que está falando em seguida. O software
é simples, né? O programa é simples de usar, simple to use. Para as pessoas que struggle, né? Que têm dificuldades com preposições, vai notando esses padrões, olha só, simple to use. Simples de usar. Se você se expõe a isso aqui, você não vai ter dúvidas como, como é que fala o simples de usar? O de vai ser of the. Não, você tem uma peça pronta, um chunk, sem precisar montar a frase, tá? Então, o software é simples de usar. Permite, allows, aí tem um S, né? Porque é o software. Ele permite o contato com motoristas, com os drivers, aceita, tem um S aqui também, não é porque tá no plural, né? Porque tá falando do software ainda, aceita várias opções de pagamento. Olha só que vocabulário útil. Various é um jeito mais formal de falar a lot of, ou many, ou até lots of. Só que various parece tanto com várias que você fica suspeito, né? Você fica veaco. Será que eu tô inventando essa palavra em inglês? Ou ela realmente existe? Então, quando você se depara com textos como esse, quando você se expõe ao inglês, você valida essa palavra e você fala ela sem medo. Simplesmente porque você já viu, você já foi exposto àquilo. E é justamente por isso que eu não dou aulas com apostilas e livros feitos para aprender inglês, sabe? Porque o que você precisa é de um conteúdo autêntico. Esse artigo, por exemplo, não foi feito para quem tá aprendendo inglês. Foi feito para quem já fala inglês. Um filme de Hollywood, por exemplo, foi feito para quem fala inglês. Então, se aquela pessoa naquele filme tá falando daquele jeito, e se um artigo como esse tá falando desse jeito, significa que esse vocabulário é realmente usado. Ele é válido. Não é para você ter dúvida ou medo de falar desse jeito, beleza? E continuando então, tá dizendo que né, ainda falando do software, é tipicamente, geralmente quando tem li no final, dá pra traduzir como mente em português, né? E tipicamente menos caro, less expensive. Nossa, mas não é mais fácil falar mais barato? Dá na mesma, né? Mais barato, menos caro. Pode falar também cheaper do que than traditional taxes, do que taxas tradicionais. E realmente esse é um ponto forte da Uber, né? É um aplicativo bem conveniente, fácil de usar, tem várias opções de pagamento e, dependendo da situação, um pouquinho mais barato. Vamos lá, terceiro ponto forte está dizendo o seguinte: The company employs many variables to decide the cost of a journey, while also providing additional benefits to drivers. Employ é o verbo empregar nos dois sentidos. Pode ser empregar de dar emprego, sabe, de admitir pessoas, contratar, ou pode ser também de aplicar algo, sabe, tipo, vou empregar essa regra, vou aplicar ela. É o que está falando aqui, que a empresa emprega muitas variáveis. Tem um S aqui não porque está no plural, né? De novo, é porque está falando dela, da empresa. Então, ela aplica muitas variáveis para decidir, to decide, o custo de uma jornada. Poderia estar falando também uma corrida, né? Uma trip. Ao mesmo tempo, também providenciando benefícios adicionais aos motoristas. Se essa frase não estivesse num artigo como esse, que é formal, falando de negócios, poderia ter palavras diferentes, ou seja, sinônimos um pouquinho menos formais. Por exemplo, employ poderia ser apply, poderia ser, sei lá, consider. Additional benefits poderia ser extra benefits. Providing poderia ser giving. E assim por diante. No YouTube tá cheio desse tipo de vídeo aqui, ó, dá uma olhada. Olha só. Explicar seria o inglês normal, né? Ele tá chamando de normal English. No inglês mais formal, ou seja, no ambiente de negócios, você falaria esclarecer ao invés de explicar, mas não tem nada errado em falar explicar. É uma palavra normal, não é gíria nem nada. Guess, que é supor, ele sugeriu estimar. Vamos dar uma olhada nas outras. Olha só, apenas sinônimos. Think about, que é pensar sobre, pensar em, é considerar. Não dá na mesma falar, eu vou pensar sobre isso e eu vou considerar isso. Melhorar mudou para aprimorar. Planejar virou estrategizar. Nem sei se existe essa palavra em português. Olha só, contar, dizer, ficou informar, né? Eu vou te falar uma coisa, muda para eu vou te informar uma coisa. Pô, mudou apenas a formalidade, né? Mudar passou a ser modificar. Ou seja, tá falando a mesma língua, apenas de um jeito mais formal. Vamos lá. O próximo, strength. Próximo ponto forte da Uber. Tá dizendo aqui, ó. Uber's operating structure is unique as it works without workers, allowing the firm to reinvest significantly more in the business and R&D. Olha só, a estrutura operante da Uber é única, no sentido de exclusividade, né? Ela é única. E esse as aqui tem o mesmo efeito de since, de já que, né? Uma vez que ela funciona, work também é funcionar, né? Além de trabalhar, ela funciona sem trabalhadores, né? Tipo, ela pode rodar no piloto automático, é o que tá dizendo aqui. Permitindo a empresa, olha só, ao invés de company, tá chamando de firm. Ao invés de falar empresa,
tá chamando de firma. Tá vendo que não tem nem tanto critério, né? No mesmo texto, tá usando as duas formas de falar. Talvez só para não ficar muito redundante. Então isso permite a empresa a reinvestir significantemente mais na empresa, né? No negócio. E também em R&D. Mas, poxa, eu não conheço essa sigla. Cara, isso acontece em qualquer assunto. Às vezes você vai trabalhar numa empresa que tem uma sigla que você nunca ouviu falar. Ou até você viaja para alguma região que as pessoas falam uma sigla, um apelido para alguma coisa que você não conhece. Isso é muito comum. Esses dias mesmo, um aluno meu que é de São Paulo, ele falou que no almoço ele compra um PF. Falei, cara, o que é PF? Polícia Federal? Ele falou, não, PF é prato feito. Você não sabe o que é? Todo mundo fala PF. Falei, cara, não fazia ideia do que era PF. Para você era óbvio, para mim não, tá? Então, quando se trata de sigla, não vai achando que seu inglês é ruim, porque você não conhece uma sigla. É só porque você não aprendeu ela ainda. É a coisa mais normal do mundo. Olha lá, é só jogar no Google R&D meaning, né, significado, já apareceu aqui, ó. Research and Development. Pesquisa e desenvolvimento. Uma área indispensável para a empresa hoje em dia, né? E aqui, o último ponto forte é o seguinte. Uber is the most well-known brand in the sector, having been the first to begin and attracting a lot of media attention. Eu tô dizendo que a Uber é a marca, brand, segunda vez que a gente viu, né? A marca mais bem conhecida, é a mais conhecida, a mais popular, né? No setor, in the sector. Tendo sido, pode ser também sendo, né? Sendo desde muito tempo, a primeira a começar, the first to begin. Ah, mas não poderia ser first to start? Sim. Só tá sendo mais formal, né? Com begin. E atraindo muita atenção da mídia. Para quem tem dificuldade em escolher entre many, a lot of, several, eu sugiro você falar mais a lot of, porque ela funciona para mais situações. Então você vai acertar mais chutando a lot of. Essa expressão, ela serve tanto para falar muitos, muitas, quanto muito e muita. Se eu quisesse falar no plural, por exemplo, muitas casas, eu poderia falar também a lot of houses, que funciona bem também, tá? Agora vamos lá para as weaknesses, para as fraquezas, pontos fracos. Aqui no caso tá no singular, weakness, fraqueza. Uber has been entangled in several lawsuits that have harmed its image and reputation. Eu tô dizendo que a Uber esteve, o verbo to be, só que tá conjugado, have been, né? Ela esteve ao longo do tempo. Ah, e se eu traduzir como tem estado? Nesse caso tá valendo, mas nem sempre funciona isso, tá? Então ela esteve enrolada, entangled, e é um vocabulário que não se usa só nesse assunto. Ela tá enrolada, no sentido figurado, né? Tá cheio de problemas. Em várias lawsuits. Law é lei. Lawsuits são processos na justiça. Ela tá enrolada com vários processos na justiça que tem feito isso aqui, ó. Tem harmed a sua imagem. Harm pode se traduzir como estragar, machucar, danificar, prejudicar ou qualquer outro sinônimo disso. E é o que essas lawsuits fazem, né? Elas prejudicam a imagem dela quem é da empresa e também a reputação dela. Então esse foi o primeiro ponto fraco da Uber. Segundo, está dizendo o seguinte, ó. The corporation has a history of disagreements with governments over taxi industry laws. Dizendo que a corporação tem um histórico de desavenças, de desacordos com governos, governments, sobre leis da indústria taxista. Olha só o que a gente consegue aprender com esse pedacinho da frase. Over a gente usa para várias coisas. Uma delas para falar sobre, no mesmo tom da palavra about, né? About é sobre, de sobre um assunto. Over também. Assim como quando a gente fala em português, que a gente vai fazer uma pesquisa em cima de um assunto, esse em cima dá na mesma de falar sobre aquele assunto. Outra coisa, eu traduzi como indústria taxista. Mas não tá escrito taxista, tá só taxi. Isso acontece com muita frequência em inglês, porque adjetivos, eles têm o seu formato raiz. Eles não têm plural, não tem gênero, não tem alteração na palavra, beleza? E se eu não me engano, naquela live que eu fiz uma leitura guiada da história do vento e do sol, né? The wind and the sun, a gente viu essa palavra na primeira linha, né? Disagreement, que é uma desavença, né? Uma briga, um desacordo. Terceira fraqueza. Uber lacks internal rules to reduce the environmental impact. O que acontece? A Uber não tem. Olha um jeito formal pra caramba de falar não tem, não possui. É o verbo lack. Lack significa falta e também é o verbo não ter, não possuir alguma coisa, faltar alguma coisa. Então, a Uber falta, né? Ela não tem regras internas para reduzir
to reduce o impacto ambiental. E esse ponto aqui deve atrapalhar um pouquinho em relação à reputação, né, imagem. Hoje em dia é uma coisa bem relevante para as pessoas, né? Esse negócio de impacto ambiental. É mais questão de imagem, né? Não é nem muito em relação ao ambiente em si. Ambiente se fala environment, meio ambiente também se fala environment, e aqui com o sufixo all se torna ambiental. Próxima fraqueza, tá dizendo que since Uber is a private corporation, it is not required to turn public its finances. But the lack of transparency calls into question if they are spending on R&D, research and development, or other areas. Já que a Uber é uma empresa, uma corporação privada, não é requerido, né? Não é obrigado, no caso, ela não é obrigada a tornar público suas finanças. Mas a falta de, olha só, a gente viu o lack como verbo, faltar, não ter, não possuir, e aqui nós temos o substantivo, a falta de. Então, the lack of. Um chunk aqui pronto para você. A falta de transparência, the lack of transparency, calls into question. Olha essa expressão. É como se fosse levanta questão. Em inglês fica chama para questão. Se eles estão gastando, spending, de dinheiro mesmo, gastando em pesquisa e desenvolvimento ou outras áreas. É o que o artigo aqui está considerando como fraqueza da Uber. Mas se a empresa é privada, ela faz o que ela quiser com o dinheiro, né? E por último aqui está dizendo o seguinte: Uber users are prone to thievery, abuse and other safety hazards, just like any other mode of transportation. Vamos lá. Está dizendo que os usuários, os users da Uber, estão suscetíveis, eles estão vulneráveis. Seria o mesmo que se tivesse a palavra likely, a roubo, abuso e outros riscos de segurança. Hazard é um risco, é um perigo, tem o mesmo significado que danger, só que de um jeito mais formal. Just like, assim como, igualzinho, assim como qualquer modo de transporte. Poderia ser também qualquer meio de transporte? Sim, tem também means of transportation. Bora lá pro próximo. Opportunities, oportunidades. A primeira oportunidade dessa empresa é growth, crescimento, palavra que a gente usa bastante, né, no corporativo. Growth. Uber has a tremendous chance to grow into new areas throughout the world. Olha só, a Uber tem, né, possui uma chance, tem um espaço, tem uma oportunidade tremenda para crescer. A gente falaria mais em português espaço, né? Espaço para crescer em novas áreas. Throughout, que pode significar ao longo de, que pode significar por todo aquele território. No caso é o que está falando aqui, né? Por todo o mundo. Throughout the world. E se você tem dificuldades para pronunciar essa palavra, você tem duas escolhas. Ou você fala como os europeus, que é eliminando a letra R. Europeus falam world. Ou você fala como muitas outras pessoas, que é world. Separando were, com o R bem puxado, e depois você fala o L, que é e depois o D. Lembra que em inglês a gente lê letras e não sílabas. Então fica world, beleza? Então a primeira oportunidade que a gente tem aqui é growth, é crescimento. Segunda opportunity é diversification, diversificação. Although the company has already added food delivery to its services, it may still diversify its business and offerings by focusing on certain categories, such as transportation. Vamos lá. Então, embora a empresa já tenha, olha só, although, embora, apesar de alguma coisa, vírgula, a outra. Então, a gente sempre vai notar esse tom com essa palavra. Então, apesar ou embora a empresa já tenha adicionado, acrescentado, agregado, olha só quantas formas que dá para traduzir essa palavra. A delivery de comida, né? Entrega de comida aos seus serviços, ela pode ainda, it may still, diversificar os seus negócios e ofertas. Palavra que a gente usa bastante também. E ofertas focando. Esse by a gente não costuma traduzir, né? Quando você faz uma coisa fazendo outra, a gente usa o by para separar essas duas coisas. Olha só. Então ela pode ainda diversificar os seus negócios e ofertas focando em certas categorias. E muitos alunos me perguntam, Gabriel, como é que fala determinadas? Eu quero falar, né, tipo, determinadas áreas, determinadas categorias. Em inglês a gente fala certas categorias, certain categories, tais como, such as, ou como, por exemplo, transportation, que é
transporte, só que não é o mesmo que a gente está falando aqui. Esse está falando de transportar coisas, como frete, né, shipping, como transportadora, tá? É uma opção da empresa, né, diversify. Ela consegue crescer com isso. E a última opportunity é drivers count. É a contagem, é a quantidade de motoristas. Se fala muito nas empresas o termo head count. Head é cabeça. É como se fosse contar cabeças, né? Como se fosse contar o gado. A quantidade de pessoas. Aqui tá drivers count. A quantidade de motoristas. Tá dizendo aqui, ó. Whether due to the economic downturn or not, the firm has been able to recruit a large number of drivers. This explains the automobile selection, which pleases customers and boosts the number of frequent users. Seja, quando você vê essa palavra weather, que tem mesmo som de weather, de clima, é porque a gente está falando de duas situações. Seja uma ou outra. Então vamos procurar a palavra ou. Olha só, tá aqui, ó. Ou. Então, seja isso daqui ou não. No caso aqui tá curtinho, né? Tá ou não. Mas eu poderia colocar outra situação. Então, seja devido à virada econômica ou não, né? Virada negativa, né? Para baixo, né? A firma, né? A empresa tem sido capaz, tem sido hábil, tem conseguido recrutar um grande número de motoristas. Isso expande, e aí tem um S aqui porque tá falando disso, né? Isso expande a seleção de automóveis. É engraçado que essa palavra, como sufixo, se fala mobile, mas ela solta já é mobile, tá? Então, automóvel, automobile. Eu lembro sempre do carro do Batman, por exemplo, que é Batmobile, no qual agrada, olha só, please é por favor, mas também é o verbo agradar, satisfazer clientes, né? Então, agrada os clientes e impulsiona. Tem um S porque tá falando, né, dele ou dela, não é porque tá no plural, como customers. Então, impulsiona é um boost no número de usuários frequentes. Frequent users. Como eu comentei ali em cima, adjetivos não tem plural, não tem alteração. Então, frequentes fica frequent. Não tem S, beleza? E agora, finalmente, vamos falar então dos threats, das ameaças, dos riscos que a empresa corre. Bora lá, tá dizendo o seguinte, ó. The number of alternatives é o número de alternativas, alternatives. Uber's development may be jeopardized by the high level and a growing number of competitors, making it impossible to grow as anticipated. Então, qual que é essa ameaça? É o número de alternativas, né? O desenvolvimento, o development da Uber pode estar, may tem um tom um pouquinho mais formal, mais indireto também, né? Então não tá dizendo que vai estar, tá dizendo que pode. Pode estar em risco. Jeopardized, que é uma palavra bem formal, deriva da palavra jeopardy, que é perigo, assim como danger, assim como hazard. Então pode estar em perigo, em risco, pelo alto nível, high level, e um número crescente. Olha, a gente viu grow já de 3 formas. Vimos o grow puro, vimos também growth, que é crescimento, e agora growing, como crescente. O crescente número de concorrentes. Ah, mas isso aqui não é competidores? Sim, em inglês, concorrência se fala competition, se fala competição. Então, concorrente se fala competitor, ou seja, competidor. Então é isso que está colocando a empresa em risco, né? Ter um número de competidores crescente e de alto nível, tornando impossível, ou seja, impossibilitando. Olha só o quanto que isso te ajuda a falar inglês. Você vai descobrindo templates. Olha só, se eu quiser falar que algo vai tornar possível, eu posso falar que isso tá making it possible. Se eu falar que eu vou tornar algo mais fácil ou facilitar, eu vou make it easier. Então aqui você tem um template, é só alterar o adjetivo, tá? Então, tornando impossível crescer como antes. Ah, não poderia estar escrito before? Poderia, mas numa linguagem mais formal, né? Lembrando que tá falando de business aqui. Segunda threat, segunda ameaça. Uber maintains low rates, resulting in minimal profitability. It has an 80% market share in Brazil, for example, yet it is still losing money there. Tem até o Brasil como exemplo aqui. Olha só, tá dizendo que a Uber mantém taxas baixas. E quando fala rate, é taxa no sentido de percentual, sabe? De porcentagem. Eu tô falando de lucro aqui, resultando em lucratividade mínima. Olha só, profit é lucro. Profitable é algo lucrável. Profitability, lucratividade. Então tá dizendo que a Uber não ganha tanto dinheiro, né? A maior parte do dinheiro vai para o motorista, tem taxa também. Pelo jeito não sobra muito para a empresa em si. Tá dizendo que ela tem, it has an 80% market share in Brazil. Então ela tem 80% de
market share. Se fala tanto isso, né, no corporativo. O que é um share, além de ser o verbo compartilhar? Share é uma fatia, é um pedaço, é uma divisão. Então ela tem uma fatia do mercado. 80%, né, desse setor aí é tomado pela Uber. Ou seja, é quase que um monopólio, né? Tem pouquíssima competição no Brasil, né? E mesmo assim, olha só como que a gente pode expressar mesmo assim. Yet. Yet pode ter vários sentidos, né? Yet pode ser ainda, yet pode ser já, sempre depende da frase, tá? Então, mesmo assim, ela está ainda, olha só o ainda de frase positiva, é still, perdendo dinheiro lá. No caso, a gente tá no Brasil, então eu posso chamar de aqui, né? De here. Então pensa só, cara, Uber tá perdendo dinheiro no Brasil. Então qualquer treta que tiver com o governo é muito perigoso ela sair do Brasil, né? E por último aqui, uma última threat, uma última ameaça é policies. São políticas. Dizendo aqui, in many nations, governments may establish tight regulations that might risk Uber's business. Então, em muitas nações, em muitos países, governos podem, olha só como que a escolha de palavras é diferente, né? Eu poderia falar in many countries. In a lot of countries, governments can, né, ao invés de may, poderia ser também, estabelecer regulações ou regulamentações apertadas. Literalmente tight. E nesse sentido tá falando que as regras são apertadas, né? São severas. Que podem, that might, olha só, may, pode, might, pode. Might é um pouquinho mais indireto, tipo, não é tão provável. Então, e pode arriscar, né? Causar risco aos negócios da Uber. Bom, agora compara o que você viu nessa aula até agora com as aulas de leitura guiada que a gente já fez com episódios do Chris, com historinhas infantis, e me fala o que muda daqueles textos para esse tipo de texto aqui. Não é o mesmo inglês? Não é a mesma estrutura, não são os mesmos padrões e muitas vezes até as mesmas palavras. Então, perca medo do que as pessoas chamam de inglês avançado, de inglês business, de inglês C1, C2. Para com isso. Separa por assunto, separa por contexto. As únicas diferenças desse texto para os outros é a formalidade e os termos técnicos, que acaba sendo algo bem mais simples para quem já fala inglês. Então, não busque aprender inglês business, busque aprender inglês. Eu tenho certeza que alguma coisa foi nova para você nessa aula. Então eu vou aproveitar para fazer a chamada. Então se você chegou até aqui, escreva presente nos comentários, me conta o que você achou, para eu saber que você chegou até esse ponto da aula. Lembrando, se você quiser aprender mais comigo, tem os links aqui na descrição do meu treinamento e também para aulas particulares. Muito obrigado por chegar até aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau.